Naquele dia abrasador no Estreito de Hormuz, o sol implacável do deserto castigava o trecho de água mais perigoso e disputado de todo o planeta. E bem no coração desse barril de pólvora geopolítico, o pior cenário imaginável acabava de se tornar uma realidade aterrorizante para a Marinha dos Estados Unidos. O USNS Matthew Perry, um colossal navio americano de carga seca e munições com 42 mil toneladas, estava morto nas águas. Uma falha catastrófica e totalmente incomum na propulsão havia paralisado completamente a enorme embarcação a poucos quilômetros da costa rochosa do Irã. O navio transportava centenas de marinheiros americanos, suprimentos militares críticos e equipamentos de comunicação altamente sigilosos, mas naquele momento não passava de um alvo imóvel e indefeso. Não conseguia se mover, não conseguia manobrar e, o pior de tudo, não possuía o armamento defensivo pesado de um contratorpedeiro com mísseis guiados. Nas telas de radar digitais, dentro do centro de comando da embarcação encalhada, os operadores encaravam uma imagem completamente aterrorizante. A Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica havia percebido exatamente o que estava acontecendo. Os comandantes iranianos em Bandar Abbas enxergavam ali a oportunidade histórica suprema de humilhar os Estados Unidos. Capturar um enorme navio logístico militar americano, junto com toda a sua tripulação, seria a maior vitória propagandística na história do regime iraniano. Eles não enviaram uma única fragata. Executaram sua tática assimétrica mais temida, o enxame. Saindo de bases costeiras ocultas, 300 embarcações de ataque rápido iranianas, fortemente armadas, começaram a avançar em alta velocidade diretamente em direção ao navio americano paralisado. Eram lanchas de fibra de vidro Boghamar amplamente modificadas, movendo-se a mais de 50 nós, armadas até os dentes com metralhadoras pesadas, foguetes anticarro e drones kamikazes explosivos. A matemática era um pesadelo completo. O grupo de ataque de porta-aviões americano mais próximo estava a centenas de milhas de distância, no Mar Arábico. Disparar mísseis de cruzeiro Tomahawk a partir de contratorpedeiros distantes era perigoso demais, pois o raio de destruição das explosões poderia facilmente afundar o próprio navio americano. As Forças Armadas dos Estados Unidos precisavam de um milagre. Precisavam de uma arma capaz de chegar em minutos, voar incrivelmente baixo e entregar uma força de fogo cirúrgica, avassaladora e devastadora sem prejudicar os marinheiros americanos. Não acionaram os caças furtivos, não acionaram os bombardeiros pesados. Pegaram a linha segura para a base aérea de Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, e desencadearam o Anjo da Morte. Esta é a história do dia em que 4 A-10 Thunderbolt II americanos interceptaram 300 embarcações iranianas e transformaram o Golfo Pérsico num aterrorizante liquidificador de fibra de vidro e fogo. Para compreender a violência pura e crua que estava prestes a se desenrolar na superfície da água, é preciso examinar de perto a aeronave que a Força Aérea dos Estados Unidos acabava de enviar para a zona de combate, o Fairchild Republic. A-10 Thunderbolt II, universalmente e carinhosamente conhecido como Warthog, não é um avião comum. Não se parece com o elegante e futurista F-35 Lightning. Não possui revestimento furtivo, absorvente de radar e não consegue voar em velocidades supersônicas. Na verdade, é amplamente considerado a aeronave mais feia de todo o arsenal militar dos Estados Unidos. Mas o Warthog não foi construído para ser bonito numa feira de aviação. Foi construído durante a Guerra Fria para um propósito único e brutalmente violento: voar incrivelmente baixo, absorver quantidades maciças de fogo inimigo e obliterar completamente colunas de tanques soviéticos. O A-10 não é um avião com um canhão acoplado. É um canhão massivo e altamente letal ao qual engenheiros decidiram acoplar asas e motores. Essa arma é a lendária GAU-8 Avenger. É um enorme canhão Gatling de 30 mm, de 7 canos, acionado hidraulicamente, que percorre o centro da aeronave de ponta a ponta. Tem o tamanho de um clássico Fusca da Volkswagen e é amplamente considerado o sistema de apoio aéreo aproximado mais aterrorizante da história humana.
Antes de avançarmos para o Estreito de Hormuz e testemunharmos a destruição do enxame iraniano, é hora de um rápido teste tático. O canhão Gatling Gal-8 Avenger do A-10 é uma obra-prima da destruição. Você sabe exatamente quantos projéteis por minuto essa arma colossal consegue disparar durante um combate? Seria A. 1.500 projéteis por minuto? B. 3.900 projéteis por minuto? Ou C. 6.000 projéteis por minuto? Deixe o seu conhecimento tático nos comentários agora mesmo e revelarei a resposta aterrorizante ao final do vídeo. De volta ao Estreito de Hormuz, a situação se deteriorava a cada segundo. As 300 embarcações de ataque rápido iranianas haviam encurtado a distância. Estavam agora a apenas 3 milhas do USNS Matthew Perry encalhado. Os marinheiros americanos no convés apertavam seus fuzis, preparando-se para uma desesperada e sangrenta última resistência contra chances esmagadoras. As lanchas iranianas começaram a se espalhar, executando uma manobra clássica de cerco, preparando-se para atacar o enorme navio de carga em 360 graus simultaneamente. Os comandantes do Corpo da Guarda Revolucionária acreditavam já ter vencido, mas de repente, descendo das nuvens como predadores de metal pesado, 4 Warthogs A-10 surgem no espaço aéreo. Operando sob o indicativo de chamada Hog Squadron, os 4 pilotos americanos avaliaram imediatamente o caótico campo de batalha. Perceberam que lançar bombas pesadas criaria enormes colunas d'água e ondas de choque que poderiam virar o navio americano. Transferiram completamente seus sistemas de armas para o canhão de 30 mm. Os A-10 empurraram seus motores turbofan duplos da General Electric, inclinando-se agressivamente. Desceram para uma altitude incrivelmente perigosa de apenas 30 metros acima das ondas agitadas do Golfo Pérsico. Alinharam seus focinhos fortemente blindados com o imenso enxame de embarcações iranianas. A exatamente 1 milha de distância, o piloto americano líder puxou o enorme gatilho de 2 estágios em seu manche. O que aconteceu a seguir foi um incrível e aterrorizante espetáculo de física militar. O canhão Gatling Gal-8 Avenger entrou em rotação. Os projéteis incendiários perfurantes de 30 mm, cada um com o tamanho de uma garrafa de leite de vidro e com núcleo de urânio empobrecido, deixaram o cano do canhão a mais de 1.000 metros por segundo. Como os projéteis viajavam significativamente mais rápido do que a velocidade do som, os marinheiros iranianos nas lanchas nunca chegaram a ouvir o disparo que os atingiu. Os enormes projéteis de urânio empobrecido atingiram a superfície do oceano, transformando instantaneamente a água em névoa explosiva e fervente. À medida que o fluxo de balas pesadas varria as embarcações de ataque rápido iranianas, a destruição física era absoluta. Os cascos espessos de fibra de vidro das lanchas Bogamar não apenas se quebravam, eram violentamente despedaçados em milhares de fragmentos, afundando e em chamas. Os potentes motores marítimos das embarcações iranianas eram perfurados por buracos enormes, explodindo instantaneamente em bolas de fogo alaranjadas. E então, 2 longos segundos depois de suas embarcações terem sido fisicamente destruídas, as forças iranianas restantes finalmente o ouviram. O som, o lendário, ensurdecedor e demoníaco rugido do A-10 Warthog. Bart! Era um gemido metálico profundo e rasgante que literalmente fazia o ar vibrar e sacudia o peito de todos que estavam na água. Era o som da supremacia aérea americana absoluta. Os 4 Warthogs executaram um padrão de ataque em roda de carroça impecável e altamente coordenado. Enquanto um Warthog terminava seu devastador trajeto de metralhamento e subia de volta ao céu, o próximo já estava descendo, mirando seus alvos e desferindo mais uma parede de urânio empobrecido. O enxame iraniano foi lançado em pânico cego absoluto. A tática de cerco entrou em colapso imediato. Os comandantes iranianos sobreviventes tentavam desesperadamente dar meia volta em suas lanchas, empurrando os aceleradores ao máximo, tentando fugir de volta para a segurança da costa iraniana. Mas não há como superar em velocidade o Anjo da Morte. As forças iranianas tentaram revidar,
Marinheiros desesperados do Corpo da Guarda Revolucionária lançaram rojões pesados de RPG e dispararam metralhadoras antiaéreas pesadas contra o céu, tentando atingir os enormes e lentos aviões americanos. Dezenas de projéteis de grosso calibre efetivamente atingiram a fuselagem do A-10 Leader, mas as forças iranianas aprenderam uma lição aterrorizante sobre a engenharia militar americana. O A-10 Warthog é um tanque voador. Para proteger o piloto durante exatamente esse tipo de missão de apoio aéreo aproximado, em baixa altitude e altamente perigosa, a cabine do A-10 está envolta por uma enorme banheira de titânio blindada de 540 quilos. As balas da metralhadora iraniana simplesmente ricocheteavam na carapaça de titânio como pedrinhas inofensivas. O A-10 absorveu o fogo inimigo, estabilizou seu trajeto de voo e continuou a fazer chover o inferno absoluto sobre as embarcações em fuga. Em questão de apenas 6 minutos, o quadro tático completo no Estreito de Hormuz foi totalmente reescrito. As 300 embarcações de ataque rápido iranianas, o imenso enxame que deveria capturar um navio americano e humilhar o mundo ocidental, foi reduzido a nada. A superfície do oceano estava coberta por quilômetros de gasolina em chamas, metal retorcido e fibra de vidro despedaçada. Toda a força de ataque inimiga foi permanente e violentamente neutralizada. A capacidade de combate total do enxame iraniano foi reduzida a zero. Os 4 A-10 Warthogs, com os canos de seus canhões literalmente incandescentes de tão aquecidos pelo atrito extremo do combate, subiram da superfície do oceano. Circularam orgulhosamente sobre o USNS Matthew Perry, completamente ileso, inclinando suas asas em saudação aos marinheiros americanos que aplaudiam lá embaixo antes de virar a proa para o oeste e retornar à base. Nem um único marinheiro americano foi ferido. Nenhuma aeronave americana foi abatida. O navio de carga encalhado foi posto em segurança e rebocadores pesados da Marinha Americana chegaram pouco depois para rebocar a enorme embarcação de volta ao Porto Amigo, no Bahrein. As consequências estratégicas em Teherã foram catastróficas. O Corpo da Guarda Revolucionária percebeu que sua arma assimétrica suprema, o enorme enxame de embarcações de ataque rápido, era completamente inútil enquanto a Força Aérea dos Estados Unidos estivesse operando o A-10 Warthog na região. O Warthog provou uma verdade fundamental e aterrorizante do combate naval moderno. Enquanto mísseis hipersônicos e caças furtivos são o futuro da guerra além do alcance visual, não há absolutamente nenhum substituto para um enorme canhão voador e fortemente blindado quando as coisas ficam frente a frente. E para aqueles que responderam B no nosso teste tático anterior, vocês estão absolutamente certos. O aterrorizante canhão Gatling Gal 8 Avenger dispara a uma taxa inacreditável de 3.900 projéteis por minuto. Isso equivale a aproximadamente 65 enormes projéteis perfurantes, deixando o cano a cada único segundo. Qual é a sua avaliação tática desse enorme combate em baixa altitude? A Força Aérea dos Estados Unidos tem tentado aposentar o A-10 Warthog há anos para abrir espaço para mais caças furtivos F-35. Você acha que aposentar o Warthog é um erro colossal? Deixe seus pensamentos táticos profundos e sua análise militar nos comentários abaixo. Se você achou essa missão de apoio aéreo aproximado intensa, definitivamente não vai querer perder nossa próxima grande simulação de batalha. Da próxima vez, mergulhamos nas profundezas. Vamos explorar o que acontece quando um enorme submarino nuclear russo, da classe Typhoon, tenta romper um bloqueio de sonar americano subaquático no Atlântico Norte. Será um tenso e claustrofóbico jogo de gato e rato. Certifique-se de estar inscrito e com as notificações ativadas. Você não vai querer perder.